Fala, futuros nômades. Aqui quem fala é o Ralph Junior Trader. Hoje eu trouxe mais uma ferramenta aqui de análise gráfica. Ela é conhecida como ombro, cabeça, ombro, tá? Basicamente é esse desenhozinho. No gráfico vocês vão vê-lo, ele vai se apresentar com os candles, né? Não vai se apresentar nessas linhas aqui, e sim com os candles. O importante é que vocês pegarem a ideia, tá? Como que é? O que é esse ombro? Por que ele é importante na análise técnica? Esse padrão de preço que é conhecido como OCO, ele é um padrão de preço super confiável, tá? E quando presente numa alta, tá? No movimento de alta e aparecer esse desenho, essa configuração, a gente vai ter uma possível reversão, tá? Ele é um padrão de reversão de preço, apesar que ele pode também se comportar como um padrão de continuação, tá? Um padrão de reversão de continuação. Que é isso, Ralf? Aguenta aí, vou te explicar. Vamos pensar aqui o seguinte, né? Acompanha essa linha aqui. A gente vai ter então um movimento de alta formando um topo, tá? Até aí nada de diferente do que você já conhece. Depois a correção dela e formando aqui um fundo. A partir desse fundo a gente vai ter um outro movimento de alta, tá? Então aqui nesse pedaço a gente tem que analisar bem, tá? Analisar bem isso aqui. O que é isso? O volume, tá? Então o volume ele é imprescindível na formação desse padrão. E nessa primeira pegada de alta aqui, que é o primeiro ombro, a gente chama de ombro esquerdo no caso, você vai perceber o aumento de volume, tá? Um aumento de volume bem maior do que o resto do movimento. Então, conforme vai subindo, o preço vai subindo, o volume vai aumentando e aqui vai dar tipo um ápice, tá? Tipo um ápice aqui. E depois disso, depois vai ter essa queda, onde o volume vai acompanhar essa queda, essa correção. Depois ele vai voltar a subir. E aí, a diferença aqui é que a gente vai encontrar um volume um pouco menor, um aumento de volume um pouco menor do que o aumento passado, tá? E aqui vai estar mostrando uma alta mais puxada. Vai ser a última pegada de alta do movimento de alta. Seria, né, a última pegada de alta do movimento primário de alta que vai formar nossa cabeça. E aí, quando acontece isso, né, o volume vai estar mostrando para a gente isso, a próxima pegada de alta, em vez de ele corrigir até mais ou menos os 50% aqui e tal, 61%, ele vai corrigir até o nível do fundo anterior. E depois que isso acontece, vai ter então uma pegada de alta novamente, mas essa pegada de alta vai ser seguida de um volume menor ainda. Então aqui que é o pulo do gato, aqui que é o mais importante para evidenciar a formação desse padrão. Aqui vai ter uma pegada de alta, porém o volume não vai acompanhar muito, o volume vai ficar baixo, vai subir, mas vai ficar baixo comparado com o resto do movimento do padrão. E aí a gente vai ter a formação então do ombro direito. Então o ombro direito ele é imprescindível que ele venha acompanhado de um volume baixo, um volume de compra baixo. E ele pode ser que esteja no mesmo nível, mas não vai ficar necessariamente no mesmo nível, tá? E a gente vai encontrar variações, né, nesse tipo de análise, nesse tipo de padrão, variações desse topo, dos topos e dos fundos. Por exemplo, a gente pode ter ele assim, ó, assim, assim, e assim, e aqui. E depois ele vem. É que a gente tem essa linha de suporte. O que é essa linha de suporte? Ela também é muito importante, tá? Essa linha aqui, ela é chamada como... Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Ela é chamada de... Desculpa. Aqui, agora vai. Neckline, tá? Neckline, ou linha de pescoço. Para esse movimento, esse padrão realmente se efetivar, a gente tem que ter o rompimento
dessa linha de neckline aqui, que ela é também nada mais do que um suporte. Então a gente tem essa formação dessa linha aqui, que é um suporte unindo esses fundos, correto? Então o rompimento seguido de um aumento de um volume vendedor aqui, vai nos dizer que esse movimento está completo. Beleza? Então a gente tem que esperar o rompimento para a gente poder ter a confirmação desse padrão, mas não é um rompimento qualquer não é aquele rompimento fajuto com candle pequeno, é sim um movimento com candle de força, com aumento de volume vendedor. Tá? E quando não há esse rompimento, ou quando há um falso rompimento, que ocorre muitas vezes também, né? Aqui nada mais é do que um rompimento, a gente pode ter a volta do movimento para cima. Então seria um padrão de reversão de continuidade, um oco de continuidade. Aí quando ele rompe essa linha aqui, realmente a gente praticamente anula totalmente esse padrão, essa movimentação. E também temos essa linha passando aqui. Então, o primeiro rompimento aqui, já para a gente já ficar esperto que o padrão está se desfazendo. Aqui, mais força ainda que o padrão está se desfazendo. E quando ele rompe esse nível da cabeça, aí sim, a gente não considera mais esse padrão como um padrão existente, tá? Nas variações do padrão, ele pode muito bem vir aqui e fazer vários ombros, tá? Dos dois lados, aqui também, pode vir fazendo ombros aqui. E quando o movimento resolver se desenrolar, vai ser um movimento, vai ser uma porrada, para baixo ou para cima, porque aqui vai ter uma região de consolidação de preço. E quando ele sai dessa região, vai ser uma porrada, e se ele vier para baixo aqui, confirmando o nosso padrão de ombro, cabeça a ombro, a gente vai ter uma possível reversão de preço aqui, tá? E como que a gente faz para poder projetar até onde o preço vai, né? Eu começar a fazer uma análise mais aprofundada nele. O seguinte, quando ele romper aqui, a gente vai traçar um alvo aqui, ó. Qual que é o alvo? É da cabeça até essa neckline, tá? A linha de pescoço. Ele rompeu aqui, então o movimento era para vir mais ou menos aqui, tá? Talvez não esteja exato. Ele viria nessa região aqui, para depois fazer um pullback, e que é totalmente normal ele fazer um pullback, e depois ele voltar para o movimento. E esse movimento aqui sim vai ser mais forte, porque vai estar pegando toda essa dimensão aqui, ó. Vai estar pegando toda essa dimensão aqui e projetando ela para baixo aqui depois que ele romper esse preço. Então a gente vai estar anulando todos os fundos ascendentes desse movimento, praticamente. Então vai estar fazendo um movimento de reversão. Esse aqui seria a forma correta de analisar o padrão oco. Nesse caso aqui, se acontecer nesse pullback ele tocar essa linha e voltar ela para cima, a gente vai ter então novamente talvez uma anulação desse movimento, tá? do padrão de oco. Então a gente tem que observar bem. O que a gente tem que observar então? O volume aumentando. Anota, o volume aumentando no primeiro ombro, diminuindo nessa última pegada de alta. Então vai ter uma incoerência aqui, vai ter um desencontro entre essa pegada de alta com o volume de negociações, né? E depois vai ter um ligeiro aumento, porém mais baixo do que os dois últimos aumentos de volume, que vai ser o ombro direito, mais importante para a formação do padrão. E o rompimento dessa linha vai ser a nossa confirmação, não um rompimento qualquer. Você já ouviu aí no vídeo, o rompimento precisa ser com um aumento de volume a favor, né? Então volume vendedor, e também um candle de força aqui. Uma outra coisa que pode fazer o preço, o padrão não se completar, é que muitas pessoas, muitos vendedores que fazem vendas descobertas, pode estar finalizando, fechando suas operações aqui. Quando alguém vende descoberto, para ela fechar a operação dela, ela tem que comprar. Comprando aqui, ela anula esse movimento de queda, e vão entrar com outros compradores aqui
junto com essa pessoa que está comprando para fechar sua venda, fazendo com que o preço suba e anule esse padrão, tá? Então foi isso. Se ficou alguma dúvida, comente aí, tá? Me chame no privado, enfim. Deixa sua dúvida aí, não deixa passar, porque isso aqui é um padrão muito importante, tá? E ele deve ser tido com muita seriedade, respeitado todos esses sinais aqui. A gente tem a formação de um padrão. Cada evidência dessa aqui tem seu peso. Se ao final a evidência perder força aqui e surgir uma evidência contrária, a gente tem a anulação do padrão, tá? É só pensar assim, não faça entradas precipitadas, não saia de operação de forma precipitada, não entre vendido de forma precipitada. Mais uma coisa, esse mesmo padrão ele pode ocorrer lá embaixo, tá? Numa queda. E quando ele ocorre numa queda, a gente vai ter o nome de OCOI, ou seja, ombro, cabeça, ombro invertido. Ele não tem tanta potência, por assim dizer, como o oco, porém ele também é só uma forma dele, que ele pode aparecer também lá embaixo, tá? E com todas as suas variações também, que as mesmas variações que ocorrem no oco, pode ocorrer no OCOI, no OCOI. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, só me chamar no privado, deixar nos comentários. Gostou? Compartilha aí para algum amigo, né? Marca algum amigo aí, para ele também poder tá aprendendo um pouquinho sobre essa formação gráfica, que é muito importante. Então, meu muito obrigado, fico por aqui e depois eu trago mais conteúdos para vocês. Abraço!